Senadora Rose de Freitas, líder do governo no Congresso, no ano passado a senhora acompanhou muito de perto a questão da alteração da meta como presidente da CMO, que é uma das questões que estão sendo discutidas aqui com a assinatura desses decretos. A senhora pode explicar como que é a alteração de uma meta fiscal? Olha, o governo, na verdade, todos fazem isso, né? Todos os governos acabam usando desse instrumento, que ele não é indevido de maneira nenhuma. Estranhamente se cobra que o governo tenha tal planejamento tão perfeito que ele chegue no final colocando uma meta tal e ele cumpra. Não acontece assim. Muitas vezes, por a intempéries até do tempo, você conta com uma safra que não acontece, como você vem acompanhando. Você compra, se tem uma crise no mercado internacional, algumas relações de contratos comerciais não se cumprem. Evidentemente, as metas dependem de que todos os fatores que você projetou sejam fidedignamente cumpridos ou alcancem o desempenho que você esperava. É isso que acontece. A revisão de meta aconteceu agora recentemente também, acontecerá no futuro e nisso não incide crime de responsabilidade. Falam que aí está desprovido de um planejamento mais adequado. É possível que você possa falar isso sim. Se você errar, por exemplo, na sua gestão fiscal, errar por erro matemático e não vamos dizer, os desvios que possam acontecer, desvio por coisa desonesta, não, desvios que possam acontecer de metas que você tem setor a setor, que não tenham sido atingidos. É isso. Se aborda muito essa questão que envolve a questão das pedaladas. Eu já disse praticamente que eu já vi isso e vejo em vários governos estaduais e governos anteriores. Eu acho que o problema do governo atual, da presidente Dilma, foi o desgoverno total que ele teve. E quando nós conseguimos consertar, na palavra do conserto mesmo, da assertiva, daquelas metas todas, do desempenho de cada área, do déficit final, que não era aquele valor que havia colocado. Quando nós acertamos isso, também acertamos a forma de ressarcir aos cofres públicos esse comprometimento que havia sido colocado, inclusive à luz do Orçamento Geral da União. Ela pagou, né? Deixou apenas um resíduo de juros em relação àqueles famosos empréstimos bancários, e daí zerou. Poderia ter começado, zerou aquele conflito econômico enorme, poderia ter começado vida nova. Qual foi o erro? Ao invés de começar a vida nova, fazer uma coalizão política, porque havíamos problema econômico e problema político, e ela novamente inseriu na pauta decretos, outros sem pelo menos discutir isso com o Congresso, e aí eles apelaram para a mesma tecla da questão do crime de responsabilidade. É essa a grande questão. Mas nós estamos discutindo hoje que se esse governo, tendo feito tudo isso, teria condição de continuar governando o Brasil. Não tem. Não. Mas, na sua opinião, abre portas para que um novo processo de impeachment aconteça por essas mesmas questões que a senhora falou, decretos sem o consentimento do Congresso e as pedaladas? Bom, pedaladas eu já dei a minha visão que eu tenho sobre elas. Abre sim. Não será mais a mesma história. Todas as pessoas se reportam à época do Collor, né? 35 milhões de brasileiros, etc. Só havia uma única versão e não havia contestação a ela. É de que o governo não tinha mais condição ética e moral de continuar governando o país. E todos foram a favor. O governo sentou aqui, tomou a posição sem nenhuma manifestação pública contrária. Havia uma união no país para o impeachment do Collor. Agora, a versão de fatos, interpretação de outros vários fatos que podem reincidir em outros momentos no país. E aí teremos a mesma tônica dos discursos aqui colocados. Eu quero dizer mais, que eu acho que nós estamos entrando numa época do pré-parlamentarismo. Né? Porque nesse momento em que o governo, e nunca fez isso, em que essa casa nunca fez isso antes, está contestando todas as atitudes fiscais, orçamentárias adotadas por esse governo, poderá fazê-lo a qualquer momento com qualquer outro. Muito obrigada. Essa foi a senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, ela que é líder do Congresso.